Queridos irmãos e amigos, eu desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta vídeo 22, Aprendendo Mais. Quem foram os amanuenses? Índice do estudo, item 1, Introdução. Item 2, quem foram os amanuenses? Item 3, amanuenses do Novo Testamento. Item 4, diferença no grego dos escritos de João. Item 5, quadro resumo do estudo. Item 1, Introdução. Nos tempos antigos, o nível de alfabetização da população era muito baixo. Paralelo a essa realidade, o papiro, material utilizado como suporte para a escrita, era muito caro. Esses dois fatores unidos contribuíram para que surgisse a figura de um profissional conhecido como copistas ou amanuenses. Etimologia da palavra amanuense provém do latim amanuensis, por sua vez derivado da expressão latina abimano, à mão. Ou seja, os amanuenses eram aqueles que escreviam à mão, copiavam os documentos à mão. Item 2. Quem foram os amanuenses? Os amanuenses ou copistas eram os responsáveis por fazerem cópias de documentos e textos. Muitos deles trabalhavam em repartições públicas. Esses profissionais também eram contratados quando as pessoas desejavam escrever uma carta. Assim, o autor ditava a carta e o amanuense a escrevia. Dependendo da intimidade, da liberdade que o amanuense tivesse com o autor da carta e dependendo de sua capacidade, ele gozava de certa liberdade para redigir a carta, adequando da melhor forma possível o que era ditado pelo autor do documento. Item 3. Amanuenses do Novo Testamento. Na época do Novo Testamento, também era comum que os autores das cartas contassem com o apoio dos amanuenses. Neste estudo, vamos citar dois amanuenses que auxiliaram o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro na redação de suas cartas. Letra A. Tércio. Quando lemos a epístola de Paulo aos Romanos, vemos no capítulo 16, versículo 22, que Tércio se identifica como aquele que escreveu essa epístola. O texto bíblico diz assim: Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Tudo indica que o apóstolo Paulo ditava suas cartas e ele costumava assiná-las de próprio punho. É importante registrar que somente o amanuense da Epístola de Paulo aos Romanos, Tércio, se identificou como sendo o escritor da carta. Nas outras epístolas paulinas, não encontramos essa identificação. Com certeza, o autor da carta é Paulo, conforme Romanos capítulo 1, versículo 1. O texto bíblico diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Observação 1. Em algumas epístolas, Paulo escreveu apenas a saudação final, como podemos ver nos seguintes versículos. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 17. O texto bíblico diz assim: A saudação é de próprio punho. Paulo, este é o meu sinal em cada epístola, assim é que eu assino. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 21, o texto bíblico diz assim: A saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Observação 2. Não sabemos o motivo pelo qual o apóstolo Paulo se valia de um amanuense. Uma das hipóteses é que ele tinha um sério problema nas vistas, o que exigia que ele necessitasse de um escritor para suas epístolas. Observação 3, referente à Epístola aos Gálatas. De acordo com alguns estudiosos,
Paulo ditou essa epístola até o capítulo 6, versículo 11. A partir daí, com letras grandes, como ele mesmo destaca, ele passou a escrever o restante da carta. Essas letras grandes poderiam ser para destacar ou sublinhar a importância do que ele estava escrevendo, uma característica sua de escrita, ou até mesmo por causa de seu problema de vista. A verdade é que tudo não passa de interpretações possíveis. Então, poderia ser letras grandes para ele destacar ou sublinhar a importância do que ele estava escrevendo. Talvez fosse uma característica de Paulo escrever com letras grandes, ou de repente ele escrevia com letras grandes por causa da dificuldade das vistas que ele tinha, do problema de vista que ele tinha. A verdade é que nós não sabemos, não passam de hipóteses. Observação 4. A epístola de Paulo a Filemon foi escrita por ele mesmo. O versículo 19 diz: Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Letra B. Silvano. Outro escritor bíblico que também se valeu de um amanuense foi o apóstolo Pedro. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, ele se apresenta como sendo o autor da epístola. No entanto, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 12, ele revela que foi Silvano o escritor da carta. O texto bíblico diz assim: Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando, de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Observação 1. Pedro era um pescador, indouto, não sendo versado nas letras. O grego da redação da primeira epístola de Pedro é considerado de alto nível para que pudesse ser escrito por Pedro. Nesse caso, acredita-se que Silvano, o amanuense dessa epístola, foi fazendo os ajustes gramaticais necessários, fazendo com que a carta ficasse bem redigida. Acredita-se que esse Silvano seja Silas, o companheiro que foi preso junto com Paulo na cidade de Filipos. Observação 2. É possível que um bom número das epístolas do Novo Testamento tenha sido escrito por amanuenses. Item 4. Diferença do grego nos escritos de João. Nesse slide nós vamos comparar o Evangelho de João, a primeira, a segunda e a terceira epístola de João, que foram mais bem escritas, e o grego de Apocalipse, que é um grego mais pobre e que possui expressões hebraístas, carregada de hebraísmo. Vamos ao slide. Muitos estudiosos bíblicos apontam que o Evangelho de João e suas epístolas possuem um grego mais culto e refinado. Por outro lado, o grego do livro do Apocalipse é mais pobre e rico em expressões hebraístas. É o hebraísmo. A explicação é que muito provavelmente João usou a figura dos amanuenses para escrever suas cartas e seu evangelho. Por outro lado, na revelação do Apocalipse, ele estava exilado na ilha de Patmos e escreveu de próprio punho, não tendo auxílio dos amanuenses. Reforçando, isso explica a diferença do nível do grego entre os referidos escritos. Item 5, quadro resumo do estudo. No item 1, introdução. Nós vimos o nível baixo de alfabetização da população, mais o alto custo do papiro. Esses dois fatores juntos contribuíram para que surgisse a figura dos amanuenses ou copistas. Etimologia da palavra amanuense provém do latim amanuensis, por sua vez derivado da expressão latina abimano, à mão. Item 2. Quem foram os amanuenses? Eram copistas ou escriturários responsáveis por fazer cópias de documentos. Muitos trabalhavam em repartições públicas, eram contratados para escrever cartas ditadas por seus autores. Item 3. Amanuenses do Novo Testamento.
Tércio foi o amanuense de Paulo em Romanos. Romanos é a única epístola de Paulo que identifica o amanuense ou escritor. Paulo tinha o costume de escrever as saudações finais de suas epístolas. Talvez Paulo tivesse um sério problema de vista. Tudo indica que Paulo escreveu com letras grandes a partir de Gálatas, capítulo 6, versículo 11. Talvez para destacar a importância do conteúdo, talvez por ser o seu estilo de escrita, talvez por causa do problema com suas vistas. Paulo escreveu de próprio punho a epístola a Filemon. Continuação do item 3. Silvano foi o amanuense de Pedro em sua primeira epístola. É possível que esse Silvano seja Silas, o companheiro de Paulo em sua segunda viagem missionária. É bem possível que um bom número de epístolas do Novo Testamento tenha sido escrito por amanuenses. Item 4. Diferença do grego nos escritos de João. Evangelho de João e as 3 epístolas escritas por amanuenses, provavelmente porque o grego é de melhor nível. O Apocalipse foi escrito pelo próprio João em um grego de menor nível. O canal Palavra de Vida apresentou o vídeo 22 de Aprendendo Mais. Quem foram os amanuenses? Apresentamos a sugestão de estudo, o vídeo 6 de Aprendendo Mais, o que é hebraísmo, porque nós fizemos referência ao hebraísmo, uma vez que o grego do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, é um grego carregado de hebraísmo, de expressões hebraístas. Então, esse estudo vai contribuir para um melhor entendimento a respeito do que é hebraísmo. Clique no card para assistir. Também veja o link na descrição do vídeo. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.